O trânsito está inserido de tal forma no nosso cotidiano que frequentemente banalizamos a sua importância como espaço social. Por ser aberto a todos, nele reúnem-se pessoas de diferentes níveis sociais e culturais, com os mais diversos objetivos e padrões de comportamento. Essa diversidade faz do trânsito um sistema social bastante complexo, do qual dependemos direta e indiretamente. A nossa sociedade ela é extremamente hierarquizada. Nós aprendemos a ver as outras pessoas através de uma ótica de superior, inferior, melhor ou pior. E nós levamos isso para o trânsito, porque o trânsito é uma manifestação de uma sociedade, de uma cultura. É o nosso maior meio social, onde as pessoas fazem parte enquanto pedestre. No segundo momento, você é o condutor do veículo. Existem os animais, outras situações, o próprio trânsito, a forma de fluir. Parecem armaduras. Eu li algo sobre o gênero, tá? Armaduras modernas. Então é o seguinte, como é que eu vou atacar o outro? Com o carro. Eu dirijo, eu vou para cima, eu buzino, não é? Eu fico fazendo joguinho em cima dele, não é? Eu sou bacana em função do carro. Não é? Então tem um lado, acho que, da autoafirmação. Primeiro momento, então você corre, é irresponsável para mostrar que você domina essa armadura moderna e que você é o bom da bola. E dentro desse existe os indivíduos com seus comportamentos, cada um nas suas classes sociais, que vão gerar conflitos nesse meio. Bom, eu particularmente, eu creio que eu dirijo corretamente. É difícil ficar nervoso. Eu não sou agressivo, eu levo tudo numa boa. Não sou agressivo, mas tem muita agressão no trânsito. Então, o que se espera de uma pessoa que tenha um senso, um valor democrático, é que ele saiba conviver adequadamente com os outros no trânsito. Como espaço social indispensável no nosso cotidiano, é natural que o trânsito afete diretamente nossas atitudes. Essa interação tornou-se tão intensa ao longo dos anos que a ciência do comportamento humano acabou por desenvolver uma área específica para esse assunto, a psicologia de trânsito. Através de estudos e pesquisas, essa ciência visa observar as consequências da relação trânsito e comportamento humano. A psicologia do trânsito visa a melhorar, a educar e a se preocupar realmente da forma que o condutor vai agir perante a isso. Observar as condições que podem influenciar o estresse no condutor, as condições emocionais que isso vai gerar também para o condutor. Tudo isso a psicologia do trânsito trabalha direcionado, técnicas direcionadas ao trânsito. Que os psicólogos começaram a perceber que eles têm muito mais a contribuir do que simplesmente avaliar o motorista, o futuro motorista talvez, né? E começaram a tentar trocar informações com outras áreas e oferecer suporte no sentido da análise do comportamento, do estudo do comportamento humano, para conseguir entender esse fenômeno que é o trânsito. Eu não vejo outra saída a não ser a educação, né? Um trabalho de educação, mas um trabalho de educação integrado a outras disciplinas, com uma abordagem interdisciplinar, no sentido educação e psicologia para mudar comportamentos, né? Como que se muda o comportamento de uma nação? Esse é o grande desafio. Não adianta ter só o lado técnico, tem que ter comportamento também, comportamento adequado. Comportamento adequado, aí faz um motorista, entre aspas, completo, não é? Mais correto, que leva menos perigo,
não é, aí no trânsito. Se todo mundo tiver um comportamento adequado, seguindo técnica correta, nós teremos um trânsito aí mais seguro. Qualquer atividade que a gente vai fazer, principalmente no trânsito, a gente tem que estar preparado emocionalmente. O nosso trânsito, hoje em dia, ele possui vários perfis, como, por exemplo, o impaciente, o nervoso, o estressado. Eles têm um comportamento fora do trânsito, no seu dia a dia, e reagem, expressam o seu dia a dia no trânsito, como realmente eles são. Adotar um estilo de vida saudável depende das suas opções, nos seus dias a dia, tá? São aqueles comportamentos que você adota na tua rotina diária, né? Então, a fazer opções saudáveis. Isso vai desde uma opção na sua alimentação, optar por alimentos que sejam mais saudáveis, adotar um padrão de atividade física, então, e também a questão do trânsito, que você traz esse padrão de comportamento, né? Quem adota um estilo saudável, ele tem esse estilo saudável em todas essas situações do dia a dia. Não só na hora que está numa atividade de lazer, está numa atividade prazerosa, mas também no seu cotidiano, naqueles pequenos pormenores do dia a dia. E no trânsito, inclusive, né? Ele tem que adotar um padrão de comportamento que seja positivo, né? Sempre pró-vida. A diversidade de comportamentos, interesses e objetivos torna o trânsito um local bastante propício ao surgimento de conflitos. Nele, facilmente encontramos pessoas que desrespeitam os fundamentos sociais básicos ou que agem unicamente em função de seus interesses. Os motoqueiros também atrapalham, eles cortam muito à frente da gente. Eu já passei umas par de vezes para passar por cima do motoqueiro, ter que segurar e dar a vez pro infeliz. A gente sempre tenta manter uma linha, né? Então só quando o pessoal corre isso quando a pessoa não dá sinalização para virar ou não. E não atrapalha porque tem os corredores e tal, apesar que a gente faz coisas também que, né? As mulheres atrapalham o trânsito. Deus o livre, olha, as mulheres são péssimas. Mulher e velho no trânsito. Eu acho que independe de sexo, né? A pessoa tem que estar consciente e fazer tudo certo. Motoristas de ônibus trabalham bastante. Eles acham que são os donos da rua, assim, porque são grandes, entram, não respeitam ninguém. Assim. Não resolve esquentar a cabeça. Se se agitar, fica mais agitado ainda. Então tem que deixa ele estar com pressa, deixa que vai embora e eu continuo meu caminho. Cada dia que passa, dá maior quantidade de carro nas estradas. Isso daí realmente é um problema que já está havendo situações complicadas, situações difíceis e só tende a piorar com o passar do tempo. Deveria ser feita uma reciclagem geral dos motoristas, porque tem muito motorista ruim na cidade. Hoje em dia, sabe-se que algumas pessoas apresentam características psicológicas incompatíveis com a atividade de dirigir. Para que fosse possível identificar previamente essas características, a psicologia de trânsito desenvolveu alguns testes psicológicos que são aplicados aos candidatos à primeira habilitação. A avaliação psicológica é um método científico, né? Ele é estudado estatisticamente. Existe uma série de testes que a psicologia produziu na sua história e que podem ser utilizados para avaliar comportamentos adequados. Por ser uma avaliação que carece ainda de pesquisas, no sentido de quem é o bom motorista e quem é o mau motorista, existem ainda uma falta de parâmetro para que a gente possa avaliar melhor essa pessoa que pretende ser um motorista. Então, são algumas perguntas realmente que vão nortear o psicólogo a ter uma primeira realmente ideia se esse candidato está apto ou não. Se nessa primeira entrevista individual o psicólogo ainda estiver com alguma dúvida a respeito desse condutor ou quer ainda esclarecer mais alguns pontos, ele vai chamar por uma segunda entrevista. E se ele estiver tudo dentro das condições, ok, ele vai ser aprovado e apto. Há também uma compreensão de que, mesmo que eu esteja psicologicamente bem,
eu posso me envolver em um acidente. Porque o nosso estado emocional é bastante variável, nós temos situações que podem desenvolver certos tipos de atitudes que não são previsíveis. O ser humano é muito imprevisível. Então, aí eu entendo que essa questão envolve um trabalho preventivo, mas também um trabalho de acompanhamento. O que determina o comportamento de cada pessoa perante as diversas situações do cotidiano? Por que algumas vezes nós mesmos reagimos de maneira diferente das outras? Muitas vezes, um estímulo externo pode alterar por completo nosso padrão de comportamento. No trânsito, isto é bastante comum de acontecer, visto que ele nos sujeita às mais variadas situações e estímulos. Você sai tranquilo, saiu no horário, não tem pressa, a estrada está seca e você está se dirigindo lá para as suas férias. Então, estou andando, estou tranquilo, etc. Mas aí houve um acidente, por exemplo. Houve um acidente e começa a estrada a ficar lenta e ela começa a ficar escura e começa a chover. Vem mais carros na tua direita, mais carros na tua esquerda e esse trânsito, né, esse volume começa a ficar, eu diria, nervoso. Né? E esse nervoso, você que não estava nervoso, começa a se influenciar por esse meio e começa a ficar nervoso também, começa a buzinar também, quer xingar o outro também, e vou enforcar o outro também, e que todo mundo é ruim e que esse negócio é um inferno. O estresse é positivo, tá? Mas desde que dentro de um nível aceitável, porque a gente precisa de um pouco de estresse até para dar aquele tempero na vida. Tá? Uma questão de uma motivação que você encontra. Então, isso gera sempre um certo estresse. O problema do estresse está na manutenção de um nível alto de estresse por um tempo prolongado. Isso que vai trazer problemas de saúde, distúrbios, disfunções. Se eu estou num ambiente tranquilo, organizado, eu tendo a me comportar de uma forma mais tranquila. Se eu estou num ambiente caótico, desorganizado, onde as placas, as faixas não estão claras para mim, onde a lei do mais forte é o que impera, o meu comportamento com certeza vai ser diferente. A gente pode fazer um paralelo, assim, as pessoas, por exemplo, que dirigem no Brasil e que não cumprem adequadamente as normas e que têm um comportamento não muito adequado, quando elas vão para o exterior e tem um meio ambiente bastante organizado, o comportamento dessas pessoas tende a ser melhor. Então, a gente pode pensar que o meio ambiente é um fator importantíssimo que tem que ser cuidado pelas autoridades competentes, né? Porque ele vai determinar a condição da pessoa de se comportar. É importante você respeitar o outro. Então, principalmente nos países lá fora, você põe o pé numa rua, numa estrada para atravessar, e eles param o carro. Então, lá o pedestre tem a preferência. Aqui nós temos ainda, infelizmente, a cultura inversa. O veículo tem a preferência e não o pedestre, sendo que o pedestre está mais exposto a um acidente. Então, tem que haver o respeito do condutor desse veículo, e essa cultura, cada vez que a gente dá preferência às pessoas, é mais gentil, já é um princípio de mudança de comportamento, mudança de cultura. Eu li uma frase, foi curiosa, disse assim, sobre estresse, que ela diz assim, você consegue tirar todos os carros na tua frente, nesse momento em diante? Todos atrás? Não. Então, escute uma música, fique feliz, porque você não vai sair daqui, não é, num tempo X. Então, curta esse momento de outra maneira, não de maneira negativa. Entre conhecer os procedimentos e efetivamente aplicá-los, existe uma distância considerável, que passa por uma decisão do próprio condutor.
A maioria dos motoristas infratores, por exemplo, são pessoas que têm dificuldades de lidar com as pressões diárias e que se aproveitam do trânsito para descontar suas frustrações. Eu procuro dar a vez, né? Porque a pessoa vai ficar me importunando, buzinando atrás do carro. Eu prefiro que vá embora de uma vez. O motorista não tem mais consciência de estar fazendo muitas irregularidades, né? Então ele não pensa mais no outro, pensa mais só nele mesmo, não pensa mais em ninguém. Que não adianta você criar caso, criar algum tipo de confusão, porque ele levou uma fechada. Tentar divertir o cara só, né? Dar uma buzinada, mas sem palavrões, né? A gente não dirige muito bem, nervoso não. O comportamento nosso vai depender das circunstâncias, né? Então, essa questão tendências versus circunstâncias é alguma coisa muito complicada. É muito difícil prever se amanhã uma pessoa vai estar adequadamente se comportando ou se aconteceu alguma coisa muito séria que fez com que ela perdesse o rumo, né? Esse é um desafio que se apresenta para a psicologia em termos de previsão dos comportamentos. A pessoa agressiva, ela vai mostrar uma reação inesperada. Qualquer situação que um outro condutor de veículos passe para ele, faça algum sinal, seja ele qual for, essa pessoa não vai saber interpretar esse sinal, seria uma situação não verbal dessa pessoa, e vai ter uma reação agressiva de até mesmo, por que não puxar um revólver e dar um tiro a essa pessoa? Então, essa é uma agressividade de uma forma mais expressiva possível. Eu acho que hoje tem muito ainda descaso pela questão do trânsito, né? As pessoas ainda não se percebem em perigo no trânsito, né? As pessoas ainda acham que dirigir é para todo mundo, que dirigir é fundamental, que as pessoas não podem viver sem dirigir, né? E esquecem que trânsito é uma questão de habilidade, a pessoa tem que ter a condição mínima necessária para poder ser um motorista. Sempre que analisamos as causas das infrações, percebemos que uma grande quantidade de motoristas envolvidos conheciam as leis e os procedimentos de segurança, mas que por algum motivo não aplicaram esses conhecimentos. O que leva, então, as pessoas a serem negligentes e imprudentes? A visão me parece a seguinte, assim, eu vou te pegar. Eu vou pegar você e vou acabar com você. Olha, já que você está despreparado, a história da armadura, hein? Eu tenho armadura, eu vou te pegar. Saia correndo, o buzina e acelera mais. Como já vi, a pessoa vai passando, você sabe que o sinal vai abrir, prestou atenção no outro, a pessoa sai voando só para você rir, digo assim. E se ele sai e é você? Aí ninguém gosta. No trânsito há interesses diferenciados. Então, assim como há aquele profissional que precisa realmente cumprir a sua meta, o seu horário, um taxista, um motorista de ônibus, eles têm a sua rotina, a sua carga horária, realmente eles precisam de um tempo maior, um espaço maior naquele trânsito e uma disponibilidade de outras pessoas que estão ali como apenas para turismo, como passeio, pessoas que vão ao shopping, etc. Então, há uma diferença de interesses, de valores e até mesmo um respeito perante isso. Um playboy que quer ser o dono da rua, muitas vezes não dá preferência para um ônibus que está ali realmente com o seu itinerário em cima da hora, precisa chegar no seu horário, que pessoas precisam estar sendo levadas a um determinado local e precisam de horários. Vou chegar lá. Antes de chegar lá, eu bati. Bati atrás de um camarada. Por quê? Porque eu não prestei atenção. Então, você vai dizer, por que você vai me perguntar isso? O que aconteceu? O fator é o relógio. O relógio, no horário que bateu, digo assim, eu vou chegar atrasado. O que aconteceu? Eu cheguei atrasado e ainda bati com um exemplo sensacional para contar para todo mundo. Digo, olha, bati o carro, não prestei atenção. Aí, quando bate, quando você dá a paulada em alguém, aí você fica assim... Mas você não é tudo aquilo, você se quebra, você poderia ter morrido. E isso me faz lembrar uma situação que eu passei o quê? Com um carro novo também, ainda estava nessa idade meio doida de speed racer, aí, como eu falei, correr e mandar ver, e eu na estrada,
não tinha ninguém, estava seca a estrada, 2 imprudências, eu andando rápido, o outro mais rápido do que eu ainda. Não é? Quando eu vi o que é que tinha na minha frente, um caminhão, não é? Que eu fui freando, não tem carro novo, não tem pneu zero, sabe? Não tem nada. Acabei com um carro novo que custou o conserto metade do carro. Agora, essa situação, você está vendo a morte de perto. Hein? Você está olhando assim, ó. Você vê, o carro não para e digo assim, acho que vou morrer. Sabe? É isso que muda. Nesse momento e nesse acidente é que eu mudei sensivelmente a forma de dirigir. O estalo foi nesse momento que eu estava vendo assim, quer dizer, eu poderia não estar indo vivo, eu poderia estar indo morto para o hospital. Tá? E eu vi, disse assim, aqui poderia ter sido o meu fim. Eu senti isso, digo assim, é algo divino me protegendo, que não é o meu momento. Porque se fosse o meu momento, digo assim, acabou. Não tem história para contar, não é? Só os outros viram. Então, esse foi o momento que eu mudei radicalmente. Quer dizer, teve um momento que eu corria muito, que eu andava de maneira irregular, e desse momento em diante, disse assim, acabou isso, chega. Um acidente, ele não escolhe, né, um nível social, dá para dizer assim, não escolhe o nível social. Tanto faz pobre, rico, bandido, caminhoneiro. Existiriam oportunidades muito grandes da mídia poder explorar educativamente a questão da venda do automóvel. Mas, geralmente, o que se prioriza com esse automóvel sua vida vai mudar, você vai ser mais liberto, você vai ter mais independência, ou você vai conquistar um monte de coisas a partir desse automóvel, né? Jamais se utiliza qualquer informação em termos de responsabilidade de ter um carro, a responsabilidade de conviver no trânsito, até mesmo a velocidade, em muitos comerciais, ela é mostrada como alguma coisa a ser feita, né? E para os adolescentes que estão extremamente influenciáveis nesse momento de vida, pega pela fantasia. Talvez a tarefa mais difícil da psicologia de trânsito seja a de conscientizar as pessoas de que todos nós apresentamos um ou mais comportamentos inadequados em determinadas situações. O trânsito, não é? São o quê? Existem carros, mas tem pessoas por trás desses carros. Agora, o que acontece? Isso é uma comunidade. Não é? Na verdade, tem que ter o quê? É uma palavra que eu ouvi há muito tempo, quer dizer, a história do respeito. O importante da relação no trânsito é que a pessoa realmente seja e fique, ou melhor, tome consciência da importância de poder você se auto-julgar, se auto-analisar, verificar quais são os seus defeitos, se o que você está fazendo no momento é o melhor para você e para os outros, e pensar de uma forma mais coletiva, não ser tão eu posso, eu sou o melhor, é isso que eu quero. Usar mais o nós. Nós devemos parar e pensar, nós realmente estamos dirigindo bem? Ou nós realmente estamos nos comportando bem no trânsito, independente de estar dirigindo, mas também como pedestre, né? Nós sabemos controlar essa máquina que nós temos adequadamente, nós sabemos todas as potencialidades e todas as limitações que essa máquina tem. Nós temos realmente uma preocupação com o outro ser humano que está do nosso lado, que está dentro de uma máquina também, mas é um ser humano que está lá e nós não podemos esquecer isso. Nós temos que pensar em todas essas coisas antes de poder ir para o trânsito, né? Fazer uma análise de que eu estou realmente bem para dirigir hoje, ou será que não seria melhor eu ir de ônibus, ou pegar um táxi, ou pegar uma carona, ou o que quer que seja, né? Então, a consciência individual a respeito da sua própria atuação é alguma coisa que é de extremo valor e que é a única forma que eu vejo da gente conseguir mudar alguma coisa nessa realidade tão triste que a gente tem. Reconhecer nossos próprios defeitos não é uma tarefa fácil, mas sem dúvida alterá-los é o mais difícil. Porém, somente uma autocrítica honesta possibilita o desenvolvimento de estratégias e comportamentos alternativos que não interfiram na segurança e no bom funcionamento do trânsito.